Cara, caramba, cara, cara. E ainda tinha vagabundo Canalhas! que defendia o Marcelo Cabo. Canalhas! Canalhas! Oportunistas e canalhas. Vendidos ou burros! Não tem outra explicação. Não tem outra explicação. Meu amigo João Almirante, puta que pariu, compadre. A real é a seguinte, um outro Vasco completamente diferente. Meu amigo, olha, tem muita coisa para falar. A gente entrou a tempo de pegar um react do principal brasileiro do dia, podemos dizer assim, chamado Luiz Carlos de Lourenzi, Lisca, o doido, novo técnico do Vasco da Gama, que está na tela da Vasco TV. Vou botar. Bota. Então vou botar. Peraí. Tá sem som, animal. E agora? Continua sem som. Onde? Ah, aqui, pô. Você mesmo disse da sua carreira. Bom, é uma sensação muito positiva, né? Muito boa, né? Você começar ganhando a partida, ganhando com um bom placar, mas a gente tem que ter consciência que nós precisamos evoluir muito, a gente precisa melhorar demais. Hoje o mais importante era a vitória. E parabenizar o clube todo, né? Que se mobilizou demais para esse jogo, a diretoria, funcionários, a staff que trabalha comigo e principalmente os jogadores, né? Que os jogadores hoje deram um exemplo muito grande de luta, de amor por aquilo que fazem, de superação, porque a sequência é muito grande. Não começamos muito bem a partida, ainda um pouco acuados, né? Sem tanta segurança, sem tanta confiança, mas a partir do primeiro gol a gente já melhorou, o segundo nos deu mais tranquilidade, e o segundo tempo aí realmente foi nosso, né? O segundo tempo foi nosso, nós evoluímos demais, controlamos bem a partida, ampliamos o placar e poderíamos até ter feito mais, né? Permitimos pouco para o Guarani, tomamos um gol mais uma vez de bola parada, mas não pude nem treinar, nós já tínhamos mudado em relação ao que era feito para o jogo do CSA, e agora mudamos mais algumas circunstâncias, então é um detalhe que a gente precisa se atentar mais, poder trabalhar em cima do adversário, né? O Lucão entra, a gente sabe que o Lucão também cabeceia muito bem. Mas é um primeiro passo muito importante, mas nós temos muita coisa para fazer, né? É um jogo de aproximação, para a gente encostar no pelotão da frente, isso também é bem positivo. E, pessoalmente, né, muito legal, porque você estrear, dá confiança, né? A gente vai ter amanhã já o treinamento, já treinamos às 10 horas, principalmente os jogadores que não jogaram, e aí o ambiente com vitória, né? A cara de quem ganha não é a cara de quem perde, né? Esse é um ditado antigo do futebol que eu concordo plenamente. Mas nós temos que ter os pés no chão, parabenizar o Guarani também, que é uma bela equipe, muito bem treinada pelo Daniel, um padrão de passe e circulação muito positivo, jogo entre linhas, jogo posicional. Tem muitos treinadores bons na Série B, né? E o Daniel é um deles. Então, aproveito aqui, tenho certeza que o Guarani vai brigar também pelo acesso até o final. E esse ano a Série B está bem pesada, né? Tem vários times, vários pretendentes, e graças a Deus nós estamos nos colocando entre eles. Sem dúvida. Agora o Wellington Campos, da Super Rádio Tupi. Boa noite, Wellington. Boa noite, André. Lisca, parabéns pela vitória. E muita gente está me perguntando, ou pedindo para te perguntar, que tipo de combustível que você deu para que os jogadores tivessem a reação que teve dentro de campo, tivesse a participação que teve, diferente dos outros jogos? Pode ser folclore, Wellington. Parabéns pela vitória. Bela estreia. Eu vou te mostrar aqui uma coisa. Ih, caralho! Tá ouvindo? Tô ouvindo. Total Vasco, Lisca doido, tá doido. Ih, caralho! E a torcida do Vascão, sempre tão linda, nós viemos para Itapuã. Eu tô dançando aqui com o Lisca. Na alegria e na dor. O sentimento não para, eu sou do Vascaíno, tenho amor infinito, comparado. Caralho, moleque. Vasco da Gama. Olha isso, moleque. Que isso? Moleque, ele não é Precisa bobo. mais alguma coisa? Ah!
Ai, vamos então para a próxima pergunta. O Fred Gomes, do Globoesporte.com. Boa noite, Fred. Olha o Fred. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Pô, saudade desse lugar aí. Por essa ainda tô aqui na colina histórica aqui, Lisca. A gente costuma acompanhar o jogo na cabine, mas hoje eu fui ver o jogo na arquibancada. Eu estava muito próximo de você para ver se você era doido mesmo. Mas eu não achei tão doido, não. Achei que você, na verdade, você controlou o Vasco no momento essencial. O Bruno Gomes, você deve saber que ele vinha de 2 expulsões e no momento delicado. E na hora que o Rodrigo Andrade do Guarani chuta aquela bola contra a cabeça dele, você vai lá, conversa com o Regis, chama o Peck e fala, calma, calma. Então, queria saber dessa essa sua preocupação em acalmar o time numa hora que o jogo estava praticamente ganho, mas você conseguiu controlar. Com 4-1, você pediu calma para o time. E agora, mas teve um momento doido também, aquela comemoração com o Léo Javá. Queria saber o que você falou para ele. Ninguém foi muito pergunta, legal, né? Do jeito que você abraçou. Acho que ele só foi o melhor em quer campo disparado. render loas. Queria saber como é que foi ali o papo com ele. E essa tua tranquilidade junto aos jogadores. Parabéns pela vitória. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro. Um abraço. Obrigado, Fred. Bom, vamos por partes, né? O Bruno é um menino que eu conheço há muito tempo, porque eu acompanhei um brasileiro sub-20 no Rio Grande do Sul, que era uma competição tradicional, e o Bruno e o Caio ainda não jogou, mas fizeram a melhor dupla de volantes do campeonato. Isso faz, acho que uns 2 anos. E desde ali, vou te confessar que eu tentei levar o Bruno e o Caio para o Ceará, tentei, mas não consegui. O Vasco, naquele momento, não liberou, isso foi em 2018. É um jogador que eu gosto muito, porque tem técnica, tem força, tem personalidade, é competitivo. E a gente, quando é novo, a gente tem que aprender as coisas, né? E o Bruno aprendeu, né? Da pior maneira possível, que é sendo expulso, sendo contestado. Mas eu conversei bastante com ele, e o que passou, passou, né? E quando chega um novo treinador, a conta é zerada, né? E eu falei isso para ele. E agora nós íamos ver qual é que ia ser a postura dele daqui para frente. E a resposta dele foi muito positiva, né? De controle. Jogou muito. Ontem nós fizemos a dinâmica, ele falou bastante. E o Léo, ontem talvez seja o menino que quando ele se expressou, quando ele falou, ele contou a história de vida dele. Ele teve um problema muito sério, ele teve uma bactéria, né, no joelho. Quando ele estava na Grécia, ele foi desenganado pelos médicos. Os médicos falaram que provavelmente ele nunca mais ia poder jogar futebol. E ele só rezava para poder pelo menos caminhar de novo, né? E eu acho que ele está caminhando bem, porque hoje ele correu bastante, né? Então ele contou essa história, né? Desabafou, o grupo todo também não sabia, a maioria não sabia dessa história, né? Então a comemoração foi em torno disso, né? Eu falei, tá aí a tua perna, meu amigo, tá aí, ó, tá novinha, tá inteiraça, né? Então foi nesse sentido. O Léo, menino que a gente já conhecia também desde o tempo do Corinthians, na base, ele fez uma Taça São Paulo maravilhosa pelo Corinthians também. É um jogador de força, agressivo. E com confiança ele pode nos ajudar bastante. Agora o Felipe Rocha, do Diário Lance. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Boa noite a todos. Boa noite, Lisca. Lisca, queria dizer que esse momento que você botou a Tereza Cristina aí na coletiva certamente vai rodar a internet. Ô, Felipe, concorda? Tereza Cristina, parabéns. É lindo demais, é lindo demais. E ela, você acho que nas redes sociais aqui do Vasco, e eu e a minha esposa estávamos vendo e tinha um comentário dela, né, dela. Então eu queria agradecer a todos os ilustres vascaínos, né, que são vários, né? Se eu começar a nominar, né, e nós somos fã da Fernandinha Abreu também, né, que é vascaína roxa, né, do Bruno Mazeu também, né? Bruno Mazeu. É tanta gente, tanta personalidade vascaína, né? Mas a Tereza Cristina, eu gosto muito dela como cantora, né? E eu não sabia que ela era vascaína, não tinha visto esse vídeo ainda, né? E ele entrou para mim ontem, eu compartilhei com os jogadores também. E, cara, toda vez que eu escuto eu me arrepio, sabe? Então, foi mais isso, assim, mas é de boa. Não vai achar que é doideira, que é loucura, porque é valorização de uma profissional que canta demais, é vascaína. E a gente queria um dia, quem sabe, convidar ela para cantar pra gente, né? Na nossa concentração, que seria muito legal. Ih, cara! Com certeza. Falando do jogo, eu queria saber o que você acha que vai ser o seu principal desafio. Acho que para esse jogo, tudo que você já falou até aqui indica que o psicológico era um fator que você precisava atacar, mas dentro das 4 linhas, o que você acha que é o mais importante para o Vasco de agora em diante? Boa pergunta, Obrigado. Filipão.
Bom, nesse momento, com pouco tempo de trabalho, né, eu já sou treinador há um bom tempo, o que eu poderia trabalhar com mais? Né, a parte emocional, psicológica, né? Porque, apesar de a gente ter feito alguma movimentação ontem, até passamos um pouco do ponto, mas eu cuido muito para não dar intensidade no treino, não abrir muitas passadas, não ter muita aceleração. E eles responderam muito bem, cara, muito bem, porque eles aguentaram bem o jogo. O Matias também fez um segundo tempo de luxo como primeiro volante, que não é a função dele. Quem sabe eu não vou descobrir para a seleção paraguaia um primeiro volante de qualidade também, né? Porque ele fez um segundo tempo muito bom, numa muito função diferente, que ele não está tão acostumado. Então precisamos melhorar muita coisa, não é pouca, não. É muita coisa. Nós precisamos treinar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos equilibrar a nossa equipe, nós precisamos estar melhor posicionados, precisamos agredir mais, podemos subir mais. Podemos compartilhar, tem tanta coisa. Futebol é o mais complexo do mundo. As pessoas não acreditam, mas é. Faça uma analogia com o xadrez, aí que você vai ver. Todo mundo diz que o xadrez é o jogo mais. Mas você já viu que o futebol tu pode vir com 2 damas, 2 bispos, 2 reis num jogo, no outro tu vem com 5 peão. Tu pode botar os caras em qualquer posição, não são só 64 lugares, é um campo de 100 por 70, né, em vários eixos que tu entra. As peças ainda têm sentimento, tem amor, tem paixão, tem tristeza, tem amargura, tem felicidade. Cara, é um jogo muito complexo. Então, no futebol, as pessoas acham que é só botar os caras dentro do campo e jogar, mas tem muito trabalho, tem muito conteúdo para desenvolver. Eu não vou ficar aqui te falando todos também, para não alertar nossos adversários, mas nós temos muita coisa para fazer. Isso é que está me motivando, isso que está me deixando alegre, né? Que nós temos bastante trabalho pela frente, mas nós temos, assim, uma possibilidade de crescimento muito grande e vamos trabalhar em cima disso. A aceitação dos jogadores, né, foi bem legal. Agradeci a todos eles, né, por uma estreia boa, né, contundente, de 4-1 contra uma equipe muito qualificada, né, que está bem trabalhada, bem treinada, postulante ao G4, a vaga do acesso também. Então é muito trabalho. Amanhã nós já estamos lá, né, já estamos trabalhando. Cedinho eu estou lá no CT e vamos começar a pensar no jogo de quarta-feira. Agora, Emerson Quarta Rocha, é São do canal Paulo, né? Atenção Vascaínos. Boa noite, Emerson. Boa noite, André. Boa noite, Alegria do Lemos. Lisca, em sua apresentação você falou em potencializar jogadores que já estão no elenco. Você já falou aí do Bruno Gomes, até do Caio Lopes. Queria que você falasse mais sobre isso, pois o Vasco tem vários jogadores com grande potencial que vieram da base. É possível que outros voltem a ter grandes chances de crescer ainda mais, por exemplo, como Caio Tenório, Miranda, Laranjeira e João Pedro? E tirar uma dúvida com você. Você ainda pensa em trazer um preparador físico ou o Daniel Félix vai continuar como preparador físico do Vasco? Boa noite. Boa noite. Realmente, né? A tradição do Vasco em formação de jogadores, vocês conhecem mais do que eu, né? Eu vim aqui com, deixa eu ver, foi em 2011, com o Luverdense, cara, quando eu treinava o Luverdense, até mandar um abraço para o presidente do Luverdense, o Muti. Estamos aqui, parceiro. Nós estivemos aqui em São Januário jogando contra o Macaé, pela Série C, e nós fardamos no vestiário das categorias de base do Vasco. E ali tinha foto de todos eles, todos. Né? E é muita gente, cara, é muita gente. Né? No Guarani também tem, porque o túnel de entrada para o Guarani, tu entra, é o Careca, é o Ricardo Rocha, é o Amoroso, é o Djalminha. No Vasco é o Giovani, é o Pedrinho, é o Juninho Pernambucano, é o Romário, é o Edmundo, é o Carlos Germano. Pô, tá faltando gente, mas é gente pra caramba, né? É uma história muito linda, né? E esses meninos têm esse exemplo, têm essa oportunidade de começar a vida jogando pelo Vasco da Gama. Nós temos o Juninho também, que eu gosto demais. Comentei com ele também, que ele fez também um Brasileiro Sub-20 que eu acompanhei. E ele é um jogador que tem muita força, muita dinâmica, muito poder de penetração. Tá? O Miranda também é um zagueiro que eu sempre gostei demais, que é um cara técnico. Ontem ele falou muita coisa legal também, é um cara que é apaixonado pelo que faz, né? Muitas vezes o jogador não gosta de viajar, não gosta de concentrar, não gosta muito de ficar, ele gosta de tudo, né? Pelo que ele falou ontem, a vida dele é isso, né? É futebol. Então nós temos bastante coisa para fazer, né? E esse momento João Pedro também, o meia. João Pedro era cabeludo, né? Quando eu conheci ele, né? Quando ele jogava, né? E agora ele tá com o cabelo bem baixinho, não reconheci no primeiro momento, mas é um jogador que eu sempre gostei também, muito técnico, muito inteligente para jogar. Eu acompanho o Vasco há muito tempo, gente, há muito tempo. A meninada, quem não para ver o jogo do Sub-20 do Vasco e é do futebol, está perdendo tempo. Então, tem também alguns talentos aqui. O coordenador gerente hoje da categoria de base é um amigo pessoal meu. Nós trabalhamos junto há muito tempo atrás, o Diego Cabreira, quem eu mando um grande abraço também. E essa integração fomentada pelo Pássaro, pela diretoria, vai ser cada vez maior.
Beleza, vamos à próxima pergunta da entrevista coletiva. Agora quem participa é o Rodrigo Campos, da TV Brasil. Boa noite, Rodrigo. Um forte abraço, muito boa noite, André Marques. Lisca, parabéns pela vitória, parabéns pela estreia. E num futebol tão equilibrado como é o futebol brasileiro, é normal, às vezes, até o time construir um placar elástico, como foi hoje, o Vasco vencendo, marcando 4 gols, mas dentro de uma mesma partida passar alguns momentos difíceis, que o Vanderlei se destacou muito. É uma preocupação sua fazer o jogador psicologicamente administrar um momento adverso durante uma partida? E outra, do jeito que você já está entrosado com a torcida do Vasco, cantando essas músicas, ontem eu te perguntei sobre a doideira que você vai fazer no final da competição. Pelo visto, vai ter uma roda de samba com Tereza Cristina, Martinho da Vila, Paulinho da Viola. Forte abraço, amigo. Boa. Que privilégio, hein, velho? Imagina se eu conseguir fazer isso. Pelo amor de Deus, né, cara? É o Vasco, né? É a grandeza do Vasco, né? Moleque, ele já tá Vasco. Até me esqueci da pergunta. Sobre administrar o momento adverso dentro de uma partida. Isso você tem toda a razão, né? Porque é impossível você predominar o tempo inteiro no jogo. Eu tava né? Ainda falando mais isso como no você grupo, falou, hein? que é muito parelho, né? O futebol brasileiro. E quando você pega uma equipe com qualidade, muito bem treinada, que constrói muito bem, faz jogo entre... Uma hora você tem que saber sofrer o jogo. Né? Você tem que saber defender, sofrer. Baixar a linha também. Ninguém hora consegue os caras pressionar vão o tempo jogar, inteiro. mano, não tem Então como. isso é uma coisa que é bem corriqueira, né, no nosso trabalho, né? Não só na Série B, na Série A também. Né? Então, a Série B cresceu demais, né, desde o ano passado. Esse ano está cada vez mais forte, está cada vez mais valorizada por vocês também. Esse ano nós temos, né, 5 campeões brasileiros da Série A participando. E é uma competição que está ficando cada vez mais gostosa também de se jogar. Então, você pegou bem, né? Você tem que saber trabalhar de diversos momentos e diversas situações. E o Vanderlei, cara, é um cara muito experiente, muito vencedor, né, na vida, né? Eu tenho uma confiança enorme nele. Ontem a gente conversou bastante. É um cara muito experiente, está valorizando demais também. É um cara que já está com 36, 37 anos, parece um menino treinando, jogando, com ambição, com objetivos ainda na carreira. E isso me deu muita confiança e parabenizar ele pelo grande jogo que ele fez hoje também. Como você falou no início, né, a gente sofreu um pouco, ainda estávamos um pouco perdidos, né, numa nova maneira de dividir a marcação, principalmente os dois volantes, o Bruno e o Galarza, né, porque ainda não estão tão... Anteriormente jogava o Bruno mais como primeiro, o Galarza como segundo, eu inverti essa situação. E a gente sofreu um pouquinho, né? Também na iniciação deles, né? Depois do segundo tempo, o Cano também se posicionou bem melhor sem a bola para inibir a iniciativa do time adversário. E aí crescemos também, né? Em confiança, em qualidade. Mas você fez um comentário muito assertivo. Realmente o futebol, no nível assim mais alto, né? Ele não é só de uma equipe. Você tem que saber passar por várias fases na partida. Bom, só para dizer que nesse momento 12 mil vascaínos assistem simultaneamente a entrevista coletiva do técnico Lisca aqui na Vasco TV. Quase gado leve. Já de sábado. Bom, a próxima Vascaíno pergunta... é vascaíno, né, meu amigo? Vascaíno é vascaíno. Cabe muito mais que isso, professor. A próxima pergunta... Tem o Valdir Bigode também, que eu me esqueci aqui, viu? O Valdir Bigode fez um curso comigo agora na CBF, a gente fez uma amizade muito legal. E foi outro que eu vi ganhar uma Taça São Paulo, ser o goleador e arrebentar, né? Então, Valdir, grande abraço para ti. Estou aqui na tua... Com muito respeito. Ele tá ativando. Até de Valdir Bigode ele tá falando. Do nada. É a sua vez, Lucas. Boa noite. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Lisca. Primeiramente, parabéns pela vitória, pelo belo resultado. E, inclusive, Lisca, eu acho que hoje o Vasco fez uma partida que todo vascaíno estava esperando durante a Série B inteira. E uma das coisas que me chamou a atenção na sua coletiva de apresentação foi o termo pé na garganta, Lisca. Queria que você explicasse melhor, Lisca. O que é pé na garganta? O Vasco vai ser esse? Vai ser pé na garganta? Todo mundo ativando o folclore. Um abraço. Precisamos evoluir mais ainda, né? Precisamos evoluir mais ainda para poder pressionar mais e para poder ser mais agressivos para tomar a bola. Na verdade, é pé na bola, né? Que se fala, né? Pé na bola, botar o pé na bola para roubar a bola, para agredir, para não deixar os caras confortáveis, que foi o que a gente não conseguiu fazer no início da partida, né? A gente estava muito acuado ainda, né? E lá no América, principalmente o Léo Paz, que era um jogador, ele dizia, não é pé na bola, é pé na garganta dos caras. Vamos dentro dos caras, vamos pressionar os caras. Então, foi uma expressão que a gente usava lá no vestiário do América
que o Léo Passo, principalmente, que é um jogador que me ajudou demais lá, manda um abraço para ele também, que usava para a gente, e o nosso time do América era muito agressivo, mas nós precisamos ainda introduzir alguns conceitos, poder treinar um pouco para poder introduzir isso aqui também no Vasco. Agora a próxima pergunta do Rafael Fernandes, do Vasco Notícias. Boa noite, Rafael. Boa noite, André. Boa noite, Lisca. Parabéns pela vitória e pela bela estreia no comando do Vasco. Falando já nessa próxima semana, o Vasco tem 2 jogos importantes, né? Primeiro contra o São Paulo, que já era a chave para a Copa do Brasil, e depois contra o Botafogo, que é um clássico e um dos principais do Vasco. Eita, caralho. Já pensando nessa próxima, qual será o planejamento? Você que ainda não teve tempo para treinar o time, e mesmo assim o time já teve uma ótima atuação hoje, né? Pelo menos melhor do que vinha tendo anteriormente. Então, como que você planeja essa próxima semana tendo esses 2 compromissos? Tanto contra o São Paulo, que é uma competição na Copa do Brasil, e quanto contra o Botafogo, que é o brasileiro, e o Vasco agora a 1 ponto do G4. Boa noite. Boa noite, Rafael. Eu não tive tempo para treinar e também não tive muito tempo para pensar, né, no próximo jogo. Né? O jogo recém acabou, o foco era total nessa partida. Nós não tiramos o olho e a determinação nessa partida. E acabou a recém, acho que faz 1 hora que acabou o jogo. Né? Ainda não me reuni com a minha comissão técnica, não me reuni com os jogadores, com o departamento médico, de fisiologia, parte física. Então, a partir de amanhã, nós vamos, né, ver, olhar os jogadores que estão em melhores condições. O Daniel, eu sei que não pode jogar, né, o Daniel Amorim. Então, esse planejamento, eu vou agora chegar em casa, né, vou confraternizar com a minha esposa e já vou começar a trabalhar. Né? Mas eu posso te dar uma resposta mais fidedigna amanhã, né, depois do meio-dia, ou meio-dia e meio, na hora que vai terminar o nosso trabalho. Mas, com certeza, nós vamos muito forte, né? Respeitando demais o São Paulo, porque é uma equipe de muito poder, muito bem trabalhada também pelo Crespo, está num momento ótimo na Libertadores, precisa também se recuperar um pouco na Série A, mas com certeza vai crescer na competição também. Então vamos todos juntos, né, planejar esse jogo, conversar com o pessoal do clube, para a gente ver o que nós vamos ter de melhores condições e como é que nós vamos definir o planejamento tático estratégico para essa partida. Não só para essa partida, mas a partida contra o Botafogo, que também é decisiva. Agora é a vez do Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Lisca. Boa noite a todos da Vasco TV. E deixar um recadinho para o meu amigo locutor André Marques. Ele chegou em São Januário hoje aqui, Lisca. E eu falei para ele que ele ia narrar mais de um gol. Aí ele falou, tomara. Tá aí. Tá, André? Boa noite. Opa, agora sim, Lisca. Fala isso também no próximo jogo aqui. Fala em todos. Fala mais que a gente quer mais. Fala em todos. É isso aí. Ele lembra. Então, Lisca, boa noite. Parabéns pela vitória. Excelente vitória do Vasco. Eu confesso que eu fiquei arrepiado aqui na cabine de imprensa, aqui dentro de São Januário ainda. Eu e meu amigo Edmilson comentando e falando, olha, faz tempo que eu não vejo um Vasco jogando desse jeito, com essa vibração dentro de campo, com os jogadores recompondo, o Castan lá atrás, o Galarza e o Bruno no meio campo, quando o Cano preocupava muito a zaga dos adversários. Aí você abre o Peca de um lado, você jogou o Jabá do outro correndo, e os caras passando mal, né? Jogando assim o termo do futebol, eles passaram mal aqui dentro de São Januário hoje. Não sei qual foi a tua tática ou a tua questão. Vendo você aqui na beira da cabine, aqui, você vibrando o tempo inteiro, chamando os jogadores, isso é muito legal. De repente, o que estava faltando no Vasco também, essa vibração. Agora, Lisca, é muito difícil falar tática, né, já que o time foi tão bem. Queria que você falasse assim, sobre os meninos, sobre essa questão do Cano sair para você infiltrar com os jogadores, sem dar segredo para o adversário, que o Vasco continuar vencendo. E quero saber também, o Cano sempre comemora com o Lzinho do Lorenzo, né? Quero saber se vai rolar um ensaio aí, de repente você, L de Lorenzo, L de Lisca. Boa noite, obrigado, desculpa a brincadeira aí. Eu não sabia que era L de Lorenzo, mas pode ser L de Lorenzi também, que é meu sobrenome, né? Meu sobrenome é De Lorenzi, né? Então nós já temos alguma coisa, nós já temos alguma coisa em comum, né? E o Cano é um jogador, né, muito experiente, é um jogador que vai nos ajudar demais, né? Já é uma referência hoje no clube e a gente está feliz aqui de estar trabalhando com ele também, né?
E o Léo, o Peck, né? O próprio Arthur também gostei muito do treinamento do Arthur ontem, muito mesmo, né? Da dinâmica, da agressividade. Pô, ele deu um passe pro Léo ali, o Léo acabou errando o gol. Muito bom. Falei pra ele, dribla o goleiro, velho. Dribla o goleiro, tira o goleiro. Ele tentou tirar, mas o goleiro do Guarani é muito grande, né? Ele não caiu, ele foi muito bem o goleiro naquele lance também. E vamos evoluir, cara. Vamos trabalhar demais, né? E você falar que você arrepiou, pô, o coração da eu também me arrepiei hoje, né? E retomei aquela vontade de trabalhar, de querer jogar, de querer de sofrer, de não dormir, de a mão suar, de dar aquele frio na barriga. Te confesso que eu tinha perdido isso um pouco, né, nos últimos tempos lá onde eu estava, né, por algumas circunstâncias que aconteceram, né, mas graças a Deus, né, já passou, já fazem 45 dias isso. O Vasco me abriu essa possibilidade e me renovou totalmente, né? Parece que eu sou um menino que estou começando minha carreira e esse sentimento não tem preço. E para a gente fechar a entrevista coletiva, Fábio Azevedo, do Fanático Vascaíno. Boa noite, Fábio. Boa noite, André. Boa noite a todos da Vasco TV que nos assistem, aos apaixonados vascaínos, Lisca. Se você olhar o chat depois, você vai ver a live, cada declaração de amor que você conquistou à primeira vista. E acho que tem muito a ver, Lisca, com relação ao vídeo de ontem que a Vasco TV divulgou, a emoção que você transpareceu e emocionou a muitos. Mas eu queria saber de você o seguinte, Lisca, em relação à Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, você disse que vai começar a analisar, mas qual é o teu pensamento de jogo? Poupar em uma competição para priorizar outra? Vai com o que tem de melhor sempre? O que você imagina, Lisca? Fábio, eu vou te confessar que eu vou conversar com a diretoria, né? Eu tenho que conversar com o Pássaro, com o presidente, com toda a nossa staff, né? O treinador hoje ele não tem o poder de definir as diretrizes do clube, né? Ele opina, ele participa, mas a definição é coletiva, né? É em grupo. Mas eu tenho a intenção de fazer um grande jogo contra o São Paulo na quarta-feira, né? O ano passado, você sabe, né, Fábio, que eu fiquei em quarto, eu fui à semifinal da Copa do Brasil, né? E nós jogamos demais contra o Palmeiras. Foi por muito pouco que nós não chegamos na final, né? Foi por muito pouco. E na Série B nós perdemos o título por um gol, né? Feito ou tomado. E o nosso jogo acabou 50 minutos e aconteceu um pênalti para a Chapecoense aos 51, logo depois que terminou o nosso jogo, né? Então ficou aquele gostinho de poder mais. Apesar que, né, a gente fica um pouco chateado, mas a Série B o importante é o acesso, né? Claro que o título também é legal, mas o importante é o acesso, né? E a questão da carta, não sei se você viu a carta, né, Fábio? A carta foi maravilhosa, cara, sabe? Porque tem esse negócio do doido, que todo mundo fala, é doido, não sei o quê. E o Vasco abraçou essa doideira, né? O Vasco valorizou isso, né? Acho que isso é coisa do Gugu. Gugu. Tem nas músicas das torcidas do Vasco também, né? Tem uma que tira, quero sair do hospício, aqui tem louco, não sei o quê, né? Não é doido, mas é louco, né? Então eu me senti, assim, muito acolhido, sabe? O pessoal do Vasco fez questão, né, de mostrar que pô, tu é bem-vindo aqui, cara, sabe? Tu, a tua família, o teu trabalho, né? Eu senti que as pessoas estavam felizes com a minha chegada aqui, sabe? Foi esse sentimento que eu tive aí, Fábio, a minha esposa, porque a gente já sofreu muito com isso, sabe? Caralho, é mais um vascaíno no Brasil, as pessoas não analisaram cara. meu trabalho, Liscador e aí aproveita, família. começa a criar polêmica onde não tem, começa a botar câmera por cima do vestiário e distorce toda uma coisa que tu falou, sabe? Isso aí eu já sofri demais, sabe? E fazia muito tempo que não acontecia e aconteceu de novo agora, uns 45, 50 dias atrás, e isso me deixou muito chateado, sabe? E aí você chega num clube da dimensão do Vasco, né? Do tamanho do Vasco, com uma torcida, poxa, tô representando aqui quase 9 milhões de pessoas, né, cara? Não é brincadeira isso aqui, né? Você ser comandante do 20, clube, Lisca, 9 milhões de torcedores e com a história que o Vasco tem, é um motivo de orgulho, de satisfação, de honra enorme, né, Fábio? Então, eu me emocionei mesmo, cara, sabe? Porque a carta, você dá uma olhada depois, o Vasco realmente abriu as portas para mim. Beleza, concluída então a entrevista coletiva. Professor, bom descanso, sei que vai ser um descanso curto, amanhã já tem trabalho, mas parabéns pela vitória e quarta-feira tem mais contra o São Paulo, hein? Cara, agora eu não quero descansar não, né? Agora eu quero trabalhar bastante. Descansei 35 dias, já deu para dar uma reciclada e esses 4, 5 meses aí tu pode ter certeza que eu vou trabalhar como nunca. Eu sempre trabalhei demais, eu adoro o que eu faço, eu adoro dar treino, eu adoro planejar, eu adoro jogo, eu adoro, principalmente quando tu ganha, né? Porque quando tu perde, claro, eu também fico um pouco
Eu não sou um cara... Eu já aprendi, né? Se eu te falar que eu aprendi a perder, você diz, é perdedor. Não, mas o futebol é muito mais do que ganhar, empatar e perder. É muito mais do que isso. E dando um passo para trás, nesses 30 anos de carreira, eu acho que o mais importante é você ter amor por aquilo que você faz, é você se satisfazer, você ter conteúdo, e é isso que eu vou tentar fazer aqui no Vasco. Estamos juntos, hein? Conte com a gente aqui na Vasco TV, tá? Obrigado a todos e um abração, torcedor vascaíno. Hoje uma noite, né, boa, mas a partir de amanhã já estamos todos mobilizados de novo e convoco de novo, cara. No momento ruim é que a gente vê o verdadeiro vascaíno, aquele que está ali, aquele que tem paixão, aqui, que tem Lisca, orgulho. 20 anos na boa no momento é fácil, ruim. né? Mas no momento, mas está na Série B, bom, isso já foi, né? Agora nós temos que achar a solução e vamos todos juntos buscar isso. Maravilha. Esse é o técnico Lisca. Encerrada a entrevista coletiva. Vasco 4, Guarani 1. Grande vitória.